Olá, alunos do anexo da Escola Arnaldo Maroja, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Ontem tivemos aula online, né, com o primeiro e o terceiro ano. Deixei também o material em PDF para que respondessem uma questão. Alguns alunos me responderam, outros ainda não, e eu fico ainda aguardando, tá certo, pessoal? Hoje, quinta-feira, dia 11 de março de 2021, nós vamos falar um pouco hoje sobre linguagem. O que é linguagem? É o nosso objeto de estudo, né? Então, nas aulas de língua portuguesa, nós estudamos a linguagem, a língua portuguesa, né? Língua e linguagem são diferentes. A gente vai abordar isso agora na aula, mostrando que a linguagem é algo que vai além da língua, porque é a capacidade que todos possuímos de expressar nossos pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos. Quando se fala em língua, você é limitado por um idioma, não é isso? Então, há aqueles que falam apenas um idioma, há aqueles que falam dois, três, né, quatro até, ou mais, são poliglotas. E aí eles têm uma capacidade muito maior de expressar aquilo que sentem em outras línguas. No caso da linguagem, a linguagem ela é nata aos seres humanos. Então todo ser humano ele nasce com essa capacidade de expressar os seus pensamentos, as suas ideias, opiniões, sentimentos através da linguagem. Então a linguagem é algo que nos diferencia dos outros animais. É essa capacidade então que possuímos de expressar as nossas ideias. A linguagem está relacionada a fenômenos comunicativos. Onde há comunicação, há linguagem. Aí eu pergunto, a linguagem se refere apenas ao idioma falado ou escrito, a palavra, a linguagem verbal? Não. Certamente você já ouviu falar de um conceito que é o de linguagem não verbal, que é o gestual, por exemplo, né? São os desenhos, então os sons que nem sempre representam palavras. Tudo isso pode ser então classificado como uma linguagem não verbal. Então vamos pegar aqui o exemplo de uma placa de trânsito, por exemplo, onde não tem nada escrito ali, apenas o desenho. Aquilo dali é uma linguagem, é a linguagem não verbal, que transmite uma mensagem, comunica uma ideia. Então, tudo aquilo que comunica, por exemplo, uma dança que é apresentado pelos alunos na escola, aquele gestual, aquela expressão corporal é uma forma de linguagem. Então, nem sempre a linguagem ela vai ser escrita, oral, falada. Ela pode ser o gesto, ela pode ser o desenho, ou ela pode ser a junção dos dois. É o que nós chamamos de linguagem mista, né? A linguagem verbal e a linguagem não verbal atuando juntas. Então, quando você tem, por exemplo, um texto, ontem falamos sobre gêneros textuais, então vamos continuar falando. Hoje, aqui nesse material, eu apresento a vocês uma charge. Tá vendo aqui? Então, nessa charge, nós temos aqui a parte verbal, representado aqui pelos balões, fala, né, dos personagens, e nós temos a parte não verbal, que são os desenhos, as imagens, né? Geralmente nas charges, as pessoas aparecem assim, com uma expressão exagerada, caricata, né? Então, para entender esse texto, é preciso fazer uma leitura global, tanto da parte verbal quanto da parte não verbal. Então, a linguagem é isso, certo? Introduzindo então aqui a linguagem, todos os seres humanos têm essa capacidade de comunicação. Ah, professor, mas o surdo ou mudo que não fala, ele consegue se comunicar, ele não deixa de se comunicar, ele utiliza a linguagem não verbal, não é isso? A própria língua dos sinais, né, Libras, a linguagem brasileira dos sinais, é uma demonstração dessa linguagem não verbal para pessoas que têm algum tipo de deficiência, né, auditiva ou na fala. Então existe inclusive um alfabeto próprio para essa linguagem dos sinais, que hoje ela está sendo assim muito divulgada, né? Então a maioria dos programas de televisão, né,
os comunicados oficiais de governos, de eventos mundiais, você tem lá sempre uma pessoa fazendo aquela tradução simultânea do que é falado, né, na linguagem verbal para a linguagem não verbal através dos gestos. Qualquer dúvida, viu, pessoal, em relação ao conteúdo aqui, vocês podem perguntar no privado. Eu vou estar online para explicar qualquer dúvida que vocês venham a ter. Podemos usar inúmeros tipos de linguagem para estabelecermos atos de comunicação, tais como os sinais, os símbolos, os sons, os gestos e regras com sinais convencionais, que é a chamada linguagem escrita e linguagem mímica, por exemplo. Num sentido mais genérico, a linguagem pode ser classificada como qualquer sistema de sinais que se valem os indivíduos para comunicar-se. Então, linguagem está relacionado à comunicação. Se você consegue se comunicar, transmitir uma imagem, aliás, uma mensagem, então você está utilizando a linguagem. Que linguagem é essa? Pode ser a linguagem escrita, pode ser a mímica, né, o gestual, pode ser o desenho, pode ser o som. Então, tudo isso é linguagem. Mas resumindo, nós temos, de forma geral, 3 tipos de linguagem que eu gostaria de destacar aqui com vocês, que é a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem que mistura essas duas, né? A linguagem verbal e a não verbal, que nós chamamos de linguagem mista. A linguagem verbal é aquela que faz uso das palavras para comunicar algo, seja a palavra escrita ou falada. Então, nesse caso aqui da charge, nós temos a linguagem verbal sendo representada pelas falas dos personagens. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Isso provavelmente é uma entrevista de emprego, né? A situação comunicativa aqui, o contexto. Então, a moça, ela apresenta o seu currículo e procura se promover, dizendo que fala diferentes línguas. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E aí o entrevistador pergunta, e o português? Aí varia. Então ela responde de uma forma, utilizando a linguagem informal, né? Ela cometeu aí um desvio da norma gramatical. Ela falou de forma incorreta, digamos assim, entre aspas, né? Porque vocês sabem que hoje não se classifica mais dessa forma, como correto ou incorreto. Mas ela se afastou do uso gramatical, quando ela disse aí varia, né? Ela utilizou a conjugação verbal aí de forma errada, segundo a gramática normativa, né? Então, digamos assim, ela cometeu um erro de português. Então, nós vemos aí que ela se complica nessa situação porque ela diz falar vários idiomas, né? E quando o entrevistador pergunta, e o seu idioma nativo, né? A sua língua materna, que é a língua portuguesa? Falamos sobre isso ontem, né? Aí ela comete esse erro. E como a entrevista de emprego é uma situação formal, né? Então espera-se que nesse tipo de situação comunicativa, o falante utilize também uma linguagem mais formal. Nós vamos falar sobre isso ainda nessa aula. Então, a charge, ela satiriza essa situação, né? Ela brinca com essa situação. Lembrando sempre que a charge é um texto crítico, né? Que pode fazer uma sátira com uma situação política, com uma situação econômica, com uma situação do momento, tá certo? A linguagem não verbal é aquela que utiliza outros métodos de comunicação que não são as palavras. Dentre eles estão a linguagem de sinais, as placas e sinais de trânsito, que eu coloquei aqui a imagem, né? É claro que existem as placas que têm a linguagem escrita, a linguagem verbal, e tem o desenho também, né? Aí seria um texto de linguagem mista. Mas há aquelas placas em que há somente o desenho, né? E o motorista ele consegue entender a mensagem do que está escrito ali, né? Do que está desenhado. Escrito não, perdão. Do que está desenhado. Por quê? Porque é um símbolo, é uma convenção que todos ali, motoristas, conhecem, porque passaram por uma autoescola e sabem o significado daquela placa, daquele símbolo. A linguagem corporal, como eu disse, a dança é uma forma de linguagem, uma figura,
a expressão facial. Então vejam que na escrita, por exemplo, nós não temos a expressão facial que nós temos quando conversamos com alguém. Então, a expressão facial, a forma como o seu rosto se comporta, também é uma forma de linguagem, né? Porque o seu rosto ele pode demonstrar medo, ele pode demonstrar entusiasmo, alegria e por aí vai. Para fazer o uso correto da linguagem formal e informal, é necessário que o falante saiba encaixar a fala nos diferentes contextos comunicativos. É preciso que o falante, daí a importância de estudar a língua portuguesa, tá vendo? É preciso que o falante ele consiga identificar em que situações ele pode se utilizar de uma forma, de uma linguagem mais formal, de uma linguagem informal. Eu pergunto a vocês, por exemplo, numa entrevista de emprego, que era a situação aqui, né? Espera-se que o candidato à vaga, que o falante ele utilize uma linguagem mais formal ou informal? Formal, é claro, demonstrando que ele passou pela escola e que ele tem um domínio da linguagem culta, né, da sua língua, do seu idioma. Ou, por exemplo, um discurso de formatura, né? São situações em que exige-se uma linguagem, a utilização de uma linguagem mais formal. Então, voltando aqui, a linguagem formal também é chamada de linguagem culta, porque é essa que se aprende na escola, é essa que a gramática procura ensinar. Os livros, né, de língua portuguesa. Essa linguagem é aplicada quando não existe familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em momentos que requerem mais respeitabilidade. Então, no jornal nacional, por exemplo, ou qualquer um outro jornal, né? Na mídia televisiva, no rádio, claro que você tem programas que são mais populares, mas quando você pega o Jornal Nacional, por exemplo, você observa que ali se utiliza uma linguagem mais formal. Algumas características da linguagem formal. Ela segue rigorosamente as regras da gramática, a pronúncia é clara e correta das palavras, por mais que soe estranho, né? A pronúncia correta. Eu até brincava com um aluno em sala de aula que ele dizia, professor, olha, eu vou na feira, eu sei que a pronúncia correta é coentro, mas se eu falar coentro na feira, ninguém vão achar que eu tô doido, né? Eu tenho que vender coentro na feira, senão eu não vendo. É assim que ele brincava em sala de aula. Então, a pronúncia clara e correta das palavras, um vocabulário rico e vasto. Momentos onde a linguagem formal é aplicada. Em discursos públicos ou políticos. Então, o político ele tem geralmente essa forma de discursar, né? Utilizando uma linguagem mais formal. Em sala de aula, conferências, palestras. Então, digamos que você vai apresentar um seminário. Quando voltarmos às aulas presenciais, teremos a oportunidade de trabalhar esse gênero, que é um gênero também, né? Um gênero textual. É o gênero seminário. Então, diante de um seminário na escola, que é um ambiente formal, na aula de língua portuguesa, espera-se então que você utilize também uma linguagem mais formal. Provas e concursos públicos, em reuniões de trabalho e entrevistas de emprego, em documentos oficiais, cartas, requerimentos. A linguagem informal também é classificada como linguagem coloquial. Agora estamos falando da informal, aquela que você usa no seu dia a dia. Essa é a linguagem coloquial, com os seus pares, os seus amigos, os seus familiares. Essa linguagem é aplicada quando os interlocutores são amigos ou familiares e em momentos de descontração. Características da linguagem formal. Ela não se preocupa com o uso correto das normas gramaticais. Então, quando você fala com um colega seu, você não está preocupado com o que a gramática diz, né? Com a conjugação do verbo. Não, você está preocupado ali em comunicar-se, né? Em interagir com aquele seu colega. Utiliza vocabulário simples, expressões populares e coloquialismos. Ocorre o uso de gírias, tem um exercício sobre gírias depois, palavrões, não gosto de palavrões, mas vocês, pelo que eu percebo, costumam utilizar bastante quando falam entre si, né? Palavras inventadas, alguns de vocês, é claro. Onomatopeias e gestos. As onomatopeias são palavras que representam barulho. Aplicação de palavras abreviadas ou contraídas, como se, para você, para, tá, para estar.
TBM para também, né? E por aí vai. A linguagem informal, ela está sujeita a mudanças regionais, culturais e sociais. Aí aqui vem a atividade, pessoal. Tem 2 questões apenas, tá certo? A primeira é para você transformar essas frases que estão numa linguagem informal na linguagem formal. Então, por exemplo, letra A, doeu pra caramba a injeção. Isso é linguagem formal? Não, é linguagem informal. Então você vai tentar tornar o texto mais próximo do que a gramática normativa ensina na escola. Então, se você fosse comunicar isso daí para numa entrevista de emprego, ou para o seu patrão, ou num discurso de formatura, como é que seria a escrita dessa frase? Letra B, fui na casa de Mariana porque estava rolando uma festa maneira. Então você tem aí também o uso de gírias, né? Letra C, tem uma galera muito sem noção. Letra D, e aí, brother, como você tá? Então você vai, nessa primeira questão, transformar esses discursos aí, que são discursos na linguagem informal, passando para a linguagem formal. Você vai reescrever as frases, tá certo? E a questão 2 foi uma questão que caiu no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, em 2013. Eu sempre venho trabalhando questões do Enem, tá certo? E essa questão, ela trazia um texto aqui que traz uma reflexão para a gente. É um anúncio, né, publicitário, uma campanha publicitária. Lembrando que o texto publicitário ele pode defender promover um produto ou defender uma ideia, né, fazer uma campanha. E nesse caso, eles fazem uma campanha contra a questão do aquecimento global, né? Então você tem aí o planeta derretendo e aí a seguinte mensagem verbal. Veja que há um conjunto aqui, isso é um texto de linguagem mista. Há um conjunto do que é verbal e do que não é verbal. E você só consegue compreender o texto se você fizer essa leitura como um todo. Então, essa parte não verbal está mostrando aí, ó, o planeta derretendo, a imagem, não é isso? E na parte verbal você tem eu derreto, tu derretes, você derrete. Você tem certeza que quer conjugar este verbo? Então ele começa a conjugar aí o verbo derreter. Eu derreto, tu derretes, você derrete, e depois vem a pergunta, você tem certeza que quer conjugar este verbo? Ou seja, você tem certeza que quer viver num mundo cada vez mais quente, sofrendo aí os impactos desse aquecimento global? Então é nesse sentido que a campanha publicitária aí, ela procura alertar os leitores. Então o cartaz aí aborda a questão do aquecimento global. A relação entre os recursos verbais e não verbais nessa propaganda revela que então a leitura como um todo, né? Recursos verbais e não verbais, a imagem e a parte escrita nessa propaganda revelam que aí você tem aí, ó, é uma questão de múltipla escolha, as opções para analisar e escolher apenas uma. Apenas uma alternativa aí é a resposta correta para a questão, tá certo? Então você tem a letra A. O discurso ambientalista propõe formas radicais de resolver os problemas climáticos. B. A preservação da vida na Terra depende de ações de dessalinização da água marinha. C. A acomodação da topografia terrestre desencadeia o natural degelo das calotas polares. D. A propaganda revela que o descongelamento das calotas polares diminui a quantidade de água doce potável no mundo. Ou a agressão ao planeta é dependente da posição assumida pelo homem frente aos problemas sociais. Então, pessoal, é isso. Vocês vão responder. Questão 1 e 2. Questão 1, reescrever as frases na linguagem formal. E a questão 2, uma questão de múltipla escolha do Enem, em que você vai analisar o texto e escolher a resposta correta, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o exercício ou sobre a anotação que nós mostramos aqui, discutimos aqui, você pode perguntar no privado, tá certo? Eu estou online nesse período da noite para responder e tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Espero que todos consigam responder. Desejo a todos aí um bom trabalho e uma boa noite.